Olá, pessoal, tudo bem? Professora Júnia Andrade. Meu nome foi grafado assim sem acento mesmo, desde o nascimento. Enfim, vamos falar sobre um tema que é muito importante. Como nós vamos fazer concurso, né, do CESP aí, CESP e Sebrasp em início de 2020, né, praticamente na abertura do ano, a gente tem que estar atento a este tema que eu trouxe para vocês, que trata das tragédias ambientais. Eu vou comentar esse tema por duas vias, tá? Por que este tema é importante? Primeiro, você precisa saber por que é importante e por que a gente escolheu. Bom, você já está cansado de saber que a gente aqui no curso, no Turma de Redação, a gente tem um alto índice de acertos de temas. Por quê? Porque a gente vai por uma lógica muito nítida, né? Então vocês podem ver, aqui eu vou abrir meu e-mail um pouquinho, ó. Lá da Polícia Federal ainda. Peraí, isso. Aqui, ó, aluno comentando, né? Olha, mais uma vez Júnior acertou tema, lá em 2018. Aí quando você volta para aqui, mais uma vez, outro comentário de outra banca completamente diferente, o Vunesp, de novo, aluno aqui na área aberta comentando, já em 2019 acertou o tema. Enfim, poderia abrir meu e-mail aqui e pegar vários acertos de tema. Mas mais importante que eu quero que você preste atenção não é nem aos acertos de tema, é que você preste atenção nas maiores notas. Se os nossos alunos ocupam notas altas, conforme eu vou mostrar para vocês aqui, a gente vai pegar um pouco da estrutura dessa escrita, não é? Como é que eles escrevem? Então eu vou começar pelas redações que dão certo. Vou pegar aqui a redação do Matheus, que foi meu aluno TJ Paraná, que foi uma prova que o CESP fez antes do concurso de vocês, uma das últimas provas que o CESP fez agora em 2019. Você vai notar que em todos os itens temáticos, veja só, a nota do Matheus é total. Ele só tem 2 errinhos de português aqui, não é? E ali são várias pessoas na mesma situação que ele, tá, gente? Então vou tentar puxar aqui, olha só. Em 40 pontos, ele foi com 39,87. Né? Nós temos aqui outras pessoas. Sem ser o Matheus, por exemplo, eu tenho a Gislaine, eu tenho a Kelly, né? Kelly que teve a nota revisada pelo CESP aí também. Né? Você vai ver que a nota dela, ela só consegue uma nota, baixa aqui 2 pontos em um dos itens aqui é menor, mas em 40 pontos, né? Ela teve aqui parte da sua nota revisada em 40 pontos, ela foi para 37,13. E por aí vai, tem notas melhores do que a dela, tá? Então, eu só quero chamar a atenção de vocês para essas notas aqui, quando a gente fica mostrando, gente, porque esses são pessoas comuns, como vocês, pessoas que não têm, né, o caso da Gislaine aqui, que não são, fulano é CDF, é muito bom em redação. Não, estamos falando de pessoas comuns, com escritas muito simples, conforme eu vou mostrar. Você vai ver que a nota da Gislaine aqui no TJDF, TJPR também, ela vai tirar praticamente total em tudo, né? Vai ter uns errinhos ali gramaticais, mas você vai ver 39,47 na lata, não é? Bom, e por aí vai. Para não entender que é um concurso só, torna a mostrar outro concurso que teve provas sobre atualidades. Eu tô pegando as provas sobre atualidades, tá bom? Porque tem outros concursos do CESP, mas são sobre provas de conhecimento específico, né? Prova valendo 20 pontos da Polícia Rodoviária Federal. A gente tem aluno com total? Tem sim. Né? Como eu já mostrei aqui algumas vezes, a gente tem, deixa eu ver que a redação do... Isso aqui são gráficos que a gente fica comparando, tá? Com os cursinhos, que é legal. Aqui, Túlio, acertando praticamente todos os itens temáticos propostos pela banca, não é? O policial rodoviário. E vocês vão ver esses estilos de escrita, tá? Deixa eu ver se tem algum outro aqui interessante. Tem também Yuri, acertando todos os itens temáticos aqui, valendo 20, 19,69. Enfim, aqui tem aluno que tirou total na prova também, tá? Que é o Rodrigo. Até que a maior nota aqui na grade, que a gente separou, ele tira 20 em 20. Enfim, vamos lá. Mas por que eu fico mostrando isso aqui o tempo inteiro? Para você notar, e eu vou te mostrar, eu vou te provar, eu fechei ele um pouquinho, que a escrita é muito simples. Eu vou pegar a redação do Matheus, que no TJPR, ele tirou aquela nota alta, acho que 39,87, uma coisa assim. Certo? E vou te mostrar uma escrita do Matheus. Você vai me falar o seguinte, não é difícil, tá? Não é difícil. Mas você precisa treinar, tá bom? Precisa treinar, precisa entender alguns processos.
Isso aqui é um estilo de escrita. São vários estilos que vão ser chamados na hora da prova, dependendo da proposta do tema. Então, antes de eu falar sobre o tema provável, o tema que a gente tem que ter atenção a ele, eu quero que você preste atenção à estrutura. Eu vou pegar aqui a grade do Matheus só para você acompanhar qual foi o comando da questão. A grade do CESP, preste atenção, ela traz aqui nos itens 2.1, 2.2, 2.3 exatamente os comandos da própria prova discursiva. Então nós temos aqui importância da cultura para a formação integral do ser humano. Você vai ver que ele tirou total. E eu quero te mostrar que é uma redação muito simples. Então vem aqui, né, não desmerecendo a redação do Matheus de modo algum, mas colocando vocês na questão do texto, tá, gente? O texto é uma coisa simples. Então ele fala, ó, a cultura é um elemento importante para a formação integral do ser humano. O que são esses elementos que eu grifei? São os termos originais do tema, que você não pode deixar para trás, né? Às vezes vocês costumam pular a aula 1, vem direto para a aula de temas comentados, então eu preciso repetir isso em função dessa questão. Não pode deixar de fazer essa retomada um pouco mais precisa. Sim, você precisa fazer isso, porque eu já expliquei. O que o CESP faz? Vamos supor que o item 1 valha 9 pontos, ele vai dividir por 3 para avaliar o conteúdo. Desses 3 pontos, perdão, ele divide os 3 pontos por 2 para que parte do conteúdo seja análise de estrutura. Então, se você não retomar os itens aqui, naturalmente vai perder 2 pontos, tá? Simples assim, é bem matemático. Vocês vão ver que o Matheus vai trabalhar 3 períodos. 3 não, períodos curtos, bem curtos. Porque, gente, é um gosto dessa banca. Todas as bancas gostam de períodos curtos. Não é bem assim não, tá? Prova de conhecimento específico do CESP, o cara pode trabalhar período longo sem problema algum, desde que seja claro. A prova de conhecimentos gerais, ela exige um pouco mais de períodos curtos para você sentir um pouco mais de segurança. Não é que também não possa fazer um período extenso, claro. Tá bom? Acontece, às vezes você escreve muito bem e o período fica claro. Vamos ver como é que ele escreveu. Então ele fala que a cultura é um elemento importante para a formação integral do ser humano. Ele diz assim, diante disso, a Constituição da República Federativa do Brasil assegura a todos o acesso e o pleno exercício dos direitos culturais. Ponto. Não estou analisando o erro gramatical, tá, gente? Com isso, o Estado garante a possibilidade de o indivíduo desenvolver-se com todo o seu potencial. Ponto. Ademais, a cultura protege a história de determinado povo, além de prevenir que atrocidades como o nazismo aconteçam. Além disso, o desenvolvimento cultural do ser humano, especialmente a partir da educação, melhora a qualidade de vida do indivíduo, promovendo assim os direitos humanos a ele inerentes. Bom, vamos lá, coisas que agradam o CESP, né, que você precisa entender. Quando você olha essa redação do Matheus, se ele tivesse feito essa redação, por exemplo, para a Fundação Carlos Chagas, ela não teria nota boa, tá bom? Por quê? Porque lá os critérios são outros. Critério do CESP. O CESP gosta que você escreva com clareza e boa estruturação. Então, a primeira consiste em você tratar com bastante objetividade o tema e bastante precisão, né? Retomar mesmo os termos temáticos. Depois, o CESP adora coesão. Ele vai usar vários conceitos de coesão, são amplos. O assunto coesão é uma coisa ampla, tá certo? Então, ele gosta muito de quando o aluno parte do geral para o particular. Como assim? Você vai ver que o Matheus, ele vai lá na Constituição Federal, que você já sabe que é a nossa lei maior, que dá conta de tudo de uma forma macro, uma forma um pouco mais ampla, e vai falar como que a Constituição ela nos assegura, né, esse exercício dos direitos culturais. Ponto. Ele tem um errinho de paralelismo aqui, a gente vai ver depois, mas nada agora, por enquanto. Né? Eu quero que você preste atenção aos aspectos. Então ele vai lá naquele elemento mais amplo, tá certo? Para depois vir para o particular. E aí ele vai falar que com isso, a partir dessa ferramenta, o Estado, então ele vai no campo da instituição, veja que ele vai sair daquele elemento geral que é a norma geral, a Constituição, ele vem para o particular tratando da coisa em âmbito institucional, ou seja, porque o Estado, gente, ele vai executar aquilo que está na lei, tá? Ou ele vai fiscalizar o que está na lei, tá certo? Ou ele vai promover aquilo que está na lei. Então, tem que vir da Constituição para que o Estado possa balizar. E aí ele faz exatamente isso aqui que nós chamamos de progressão. É um requisito da coesão muito importante. Ele parte daquilo que é mais amplo, vem para aquilo que é menor, né?
E depois ele vai falar sobre a aplicabilidade da cultura, de fato. Ele vai citar os ambientes de aplicação da cultura, que a cultura como protetora da história, não é? Ele vai citar exemplo, porque o SESP cobra exemplificação, ele vai associar a um desses fatores um exemplo. Ele vai acrescentar, trazer outro aspecto da cultura, né, sua aquisição por meio da educação, né, e vai relacionar com direitos humanos, que o SESP privilegia demais quem faz esse tipo de relação. Isso está mais do que comprovado em todas as aulas, documentos com os alunos, né, você trabalhar dentro das perspectivas constitucionais fundamentais, que é a promoção dos direitos humanos, a promoção da ordem e do respeito ao Estado de Direito, não é? A promoção do respeito à diversidade social. Isso tudo para o SESP é muito caro. Quando você coloca na argumentação, isso enriquece a sua argumentação fundamentalmente, mesmo que você coloque de uma forma muito simples, assim como o Matheus fez, tá? Então, pegue essa lição do Matheus, vai ser boa para você. Você vai notar que a cada assunto novo que entra aqui na composição deste tema, é trazido um elemento é apresentado um elemento de coesão com aquilo que já foi falado, né? Veja que, olha só, diante dessa questão da importância da cultura, a Constituição preconiza alguma coisa. Com isso, ou seja, o Estado, a partir disso que está na Constituição, com isso que está na Constituição, o Estado faz alguma coisa. Aí vem os elementos de soma, porque você só vai acrescentando argumentos. O SESP é uma caixinha de argumentos. Ademais, além disso, também, tá bom? Chegou ao final, né? Saber fazer pequenas conclusões, certo? Ao final da argumentação, isso é interessante. Então, sempre que você for fazer uma composição, você vai começar por esse nexo de coesão, trazer um assunto. Se você conseguir sair do geral para o particular, melhor, tá? Se você não conseguir, daqui a pouco a gente fala um pouco mais sobre isso. Bom, eu quis mostrar a você aqui um exemplo de uma redação que tirou praticamente total, pegando uma estrutura muito simples, né, de vários alunos que escrevem dessa forma. Aliás, gente, escrever dessa forma, eu falo, é para o aluno que tem dificuldade para escrever, tá? É a receita que eu dou para o meu aluno que entra aqui de uma forma muito humilde, entra na turma de redação de uma forma muito humilde, mas ele precisa passar no concurso, ele também tem direito a escrever bem, ele também tem direito a ter sua redação corrigida. E a questão não é você escrever como, né, um as da literatura, nada disso em absoluto. É você aprender a cumprir critérios avaliativos de uma forma um pouco mais segura, tá bom? Bom, eu vou pegar aqui para você um tema, que é o tema aí que a gente trouxe no nosso curso, né, de abertura do nosso curso, porque é início de ano, eu não deixo de trabalhar esse tema nunca, tá? Por exemplo, a rotina dos desastres naturais no Brasil. Por que este tema é tão interessante, tão importante? Primeiro porque em 2019, viaje comigo aqui, 2019 foi um ano de grandes desastres naturais, desastres ambientais no Brasil. Foi um ano de muitas queimadas, muitas críticas internacionais à postura do Brasil, não é? Tivemos também um ano de muitos problemas nas praias do Nordeste. O ingresso do ano de 2020, vocês vão fazer prova, né? Aí, exatamente nesse período que vai passar pelo verão, e vocês vão ver o quê? É sempre o ano em que você tem muitos desastres acontecendo em regiões muito chuvosas no Brasil, né? Por conta desse aumento da temperatura, do aquecimento global, dessas chuvas em abundância, né? E hoje nossas cidades, elas são em sua maioria cidades concreto, né? Elas não têm muitas áreas verdes e aí acontecem todos os problemas. Temos aqui, por exemplo, em 2019, né, a Vale está sendo julgada, as pessoas responsáveis estão passando por esse julgamento em relação ao que aconteceu, o acidente. Acidente não, aquela coisa horrorosa que aconteceu na barragem de Brumadinho, né, em Minas Gerais. Tem havido muitas audiências públicas, tá certo? Tem acontecido bastante audiências públicas. Então, tudo culmina para essa questão, né? O Brasil deixou de sediar a COP25, que era exatamente o encontro, tá certo? A Conferência do Clima. Foi sediado em Madrid, acabou não surtindo o efeito que deveria surtir, etc. Em boa parte nós tivemos sim alguma culpa, sim. Os atores internacionais veem isso. Então vamos pensar a questão aqui dentro, como que o SESP me cobraria um tema desta natureza, né? Ou melhor, como que independentemente do tema, como que o SESP estrutura boa parte dos seus temas? Não quer dizer que sejam todos assim, tá, gente? Mas boa parte
é estruturado dessa forma. No curso nós vamos trabalhar estruturas mais diversas, mas aqui, nas primeiras dicas, a gente vai falar sobre a estrutura básica. O SESP, quando ele vai trabalhar determinados fatores, por exemplo, quando vai falar, por exemplo, sobre sustentabilidade, desastres naturais, aquecimento global, essas questões, ele quer saber de causas. É uma das primeiras questões que eles te perguntam. Ele vai lá na raiz do problema, ele quer a causa. Depois ele quer os efeitos disso tudo, né? E depois ele quer as medidas, as soluções, as propostas, sugestões para mitigar aquele problema. Então, essa é a estrutura do SESP. Toda vez que vocês forem estudar qualquer conhecimento de atualidades, eu sei que o professor de atualidades vai tratar de uma forma um pouco mais geral, mas procure questionar esse professor de atualidades se você estiver fazendo um cursinho, né, de modo que ele possa trabalhar causas, consequências e situações para sanar, né, processos de solução, certo? Que venham ali a sanar, mitigar aqueles processos. Por quê? O que o SESP faz com esses elementos? O SESP costuma trazer esses elementos na forma de plural. E sempre os conceitos do SESP são conceitos para analisar, principalmente, esses fatores distribuídos numa cadeia em trio, tá? Geralmente o último fator não. Geralmente o último fator a banca joga 2 itens apenas. Mas os primeiros fatores, a banca quer pelo menos 3 situações. Então você vai ver por que se geram períodos pequenos. Porque você tem que ir compondo pequenas ideias dentro de um único parágrafo. O que para outra banca seria um crime. Por exemplo, a Fundação Carlos Chagas ela quer uma ideia por parágrafo bem desenvolvida. O SESP não, ele quer um conjunto de ideias. Certo? Ele quer que você possa ali, pensar o maior número de fatores que você puder, mas naturalmente desenvolvendo pelo menos um período sobre cada um deles. Tá bom? Então, por exemplo, só para te ajudar aqui, se a gente for pensar, né, o conjunto de principais fatores que motivam a ocorrência de desastres naturais, você sabe que quem causa muito desastre é o próprio homem, tá? Então nós temos aqui um fator antrópico, né? O próprio homem é o grande causador, tá certo? Atividade antrópica, atividade desenvolvida pelo ser humano, é a grande causadora de desastres. E a gente pode pegar algumas áreas para poder, 3 áreas aqui para a gente pensar, por exemplo, a questão do aquecimento global. O homem é o responsável pelo aumento desse aquecimento global, tá certo? A má utilização do solo, o empobrecimento dos nossos solos, né? É um fator de causa de desastres, né? O assoreamento dos rios, né? Quando os rios formam densas camadas de material que fica exatamente, vamos dizer, no fundo dos rios, impedindo a navegação, gerando escassez de água, né? Destruindo a fauna e a flora desses rios. Então, tudo isso o homem faz. Tá? Então é sempre bom quando você estiver pensando os temas do SESP você pensar 3 aspectos no mínimo, porque a banca vai te cobrar esses 3 aspectos e vai pontuar. Ela faz mais ou menos uma coisa conforme nós fizemos aqui, ó. 3 pontos para cada item citado ou explicado, 6 pontos se forem apenas, né, 2 itens citados ou explicados, 7 pontos e meio, ou seja, ele vai te dar 6 mais 1,5 se você citar 3, mas não citar nenhum exemplo, né? Você vê que mesmo você citando 3, isso aconteceu muito na prova do TJPR. A gente viu os alunos exatamente com os 3 pontos. Por que a banca não deu? Porque mais tarde fomos perceber, ela valorizou quem deu o exemplo. Ela só deu o total de pontos, né, do item para quem, além de explicar, apresentar esses itens e explicar, conseguiu encaixar pelo menos um exemplo ali para sustentar aqueles itens, tá bom? Se eu for pensar, pessoal, né, nos prejuízos gerados pelos danos ambientais, né, vamos pensar. Primeiro, escassez de água potável. Escassez de água. Né? Danos ambientais geram escassez de água. Por quê? Porque se você provoca aquecimento global com emissão de gases poluentes, o que você vai gerar? Quando você tem aquecimento global, você tem uma modificação no regime das chuvas. Então você vai ter mais chuvas numa região e bem menos chuvas em outra região. Então você tem processo de desertificação, tá certo? Um processo de redução do nível das águas, né? De águas represadas, de águas de rios, etc. E você tem aí secas horríveis, né? Quem se lembra de São Paulo em 2014, né? Até coloquei no exemplo aqui do modelo que eu trouxe para vocês, é um exemplo de prejuízos incalculáveis gerados por esses danos, né? Ou seja, o homem gera um dano para a natureza devolve para ele, ó, então toma esse prejuízo, tá? Vai ficar sem água. São Paulo, o comércio entrou em pânico, né? Por que entrou? Imagina, salão de cabeleireiro precisa de quê? De água. Cozinha, restaurantes paulistas,
tá certo? Os paulistanos precisam de água. Então você tem o comércio de uma forma inteira precisando de água, não é? Com a ausência de água, você tem perda de vidas humanas, sim. Para e pensa, né? Por exemplo, quando você tem escassez de água, sobra mais água contaminada do que água limpa, né? Você não tem uma renovação. Então as crianças, elas são os principais seres a pegar infecções e ali você tem perda de vidas humanas. Quando você tem escassez de água em regiões que você tem desertificação, você também tem perda de vidas humanas. As pessoas migram dali, tentam fugir daquela região que não chove mais, que não dá mais para plantar, não dá mais para produzir alimentos, né? Você tem desaparecimento da fauna e da flora. Em boa medida, sim, são prejuízos incalculáveis trazidos por danos ambientais. Veja o caso das queimadas, certo? Quantos animais correram risco aí de desaparecimento em função dessas queimadas, né? Foi dramática a cena. A questão do piche gerando uma série de danos, né, nos arrecifes de corais, certo? Das nossas praias do Nordeste. Então você tem muitos danos. Esses danos geram problemas para o comércio, para a pesca, enfim, né, de uma forma geral, para a farmacologia. De certo modo, a farmácia depende da fauna e da flora para produzir medicamentos. Então, a gente poderia passar aqui uma tarde listando todos os danos, né? Mas a gente tem que ser um pouco comedido, trabalhar ali com 3 danos. E, enfim, né, que medidas urgentes precisam ser empregadas para se combaterem essas tragédias? A gente tem medidas no plano internacional, que é o cumprimento das tratativas das quais os países são signatários, né? Nós temos medidas que são ações do Estado, principalmente o Estado ele tem que ter um braço muito forte em relação ao combate a essas tragédias, por exemplo, melhorando o planejamento urbano para que o solo seja mais bem utilizado, né? Nós temos aí cidades praticamente cimentadas, a água não escoa para dentro do solo, certo? E você tem grandes tragédias sendo geradas por isso. Construções irregulares em costas, né, de morros, então você tem quando chove, aquilo tudo desce, gera perda de vidas, então o Estado precisa fiscalizar, planejar a sua urbanização, né? Impor uma fiscalização sobre empresas poluidoras, empresas das quais nós sabemos que geram grandes danos ambientais, né? Mas fiscalizar de verdade, fiscalizar de forma efetiva. Produzir uma legislação com sanções mais rígidas, né, contra essas empresas poluidoras, ou seja, às vezes produzir normativas que vão gerar passivos ambientais, que vão gerar provisões ambientais para cobrir esses danos, esses passivos ambientais, não é? Exigir, por exemplo, da justiça um pouco mais de celeridade para reparação aí no julgamento de casos de reparação, né, gerado por problemas causados por empresas ao meio ambiente. Veja o caso do Rio Doce, em Minas Gerais, né, a população ribeirinha ali que pescava, vivia da pesca, né, olha o prejuízo enorme dessas pessoas. O pessoal que vivia da pesca no Nordeste, né, olha o prejuízo enorme dessas pessoas naquele período em que aquela mancha de óleo quase acabou com a vida dessas pessoas ali, né? Se não acabou. Enfim. Vamos lá. Júnior, como é que eu posso encontrar um modelo para engraçar essas questões? Gente, não existe um modelo único para a CESP, tá? Quando a gente fala em redação modelo, a gente está falando de uma estrutura de redação, de um tipo de estruturação temática. Vamos lembrar que CESP em 2018 trabalhou com vários testes de estruturação temática. Quem acompanhou o CESP em 2018 sabe disso, né? Houve concurso em que o CESP pediu introdução, houve concurso que o CESP pediu opinião do aluno sobre determinado tema. Então, houve essa série de testes. Mas vamos partir aqui do modelo mais comum, o mais praticado pelo CESP. Né? Como que a gente pode começar? A gente pode começar direto do assunto, tá? Então, por exemplo, tratando exatamente dos principais fatores que motivam a ocorrência de desastres naturais, tá? E como é que a gente pode partir daquele geral para o particular, professora, neste tema? Preste atenção, seu professor, olha. Os principais fatores que motivam a ocorrência de constantes, tá, gente? Perdão aqui. Desastres naturais são derivados da atividade antrópica. Então a gente se centrou aqui na figura do homem, né? Partindo do aspecto hiperônimo da coesão, ou seja, vou partir do hiperônimo para o hipônimo, né? Isso é um recurso de coesão, você partir do maior para o menor. E aí nós vamos sair desse conjunto maior para falar sobre espécies de atividades antrópicas ou de danos causados, né? Espécies de danos causados por essa atividade. Então vamos lá.
É a atividade humana que altera substancialmente o clima, por conta do excesso de gases poluentes expelidos na atmosfera. Ponto e vírgula, que promove o assoreamento dos rios, por conta do desmatamento causado em suas margens, e que empobrece o solo, em razão, por exemplo, do uso excessivo de fertilizantes. Ponto. Vamos falar um pouco sobre essa estrutura? Vamos lá. Então a gente começou com geral, né? Retomada do tema, uma concentração num agrupamento maior aqui dessas causas. E agora nós vamos falar sobre as atividades. Veja que para eu falar dessas atividades que vão chegar, eu busco de novo algum elemento de coesão. Como eu falei atividade antrópica, eu busquei atividade humana. Eu fui lá atrás e fiz uma ligação com o elemento anterior, tá? Porque se eu não fizer isso, eu vou ter prejuízo na nota, sem dúvida alguma. Eu tenho que fazer um link com o anterior para que eu possa progredir na composição do meu tema. Então aqui vem, é atividade humana que altera substancialmente o clima. Vou explicar, olha só. Veja que eu estou usando ponto e vírgula para enumerar os fatores e a vírgula para explicar. Isso é um fator de coesão, um fator de coerência, quando você combina a pontuação, né? Então, ponto e vírgula para isso, vírgula para aquilo. Você vê que não foi feito período pequeno aqui, porque a gente partiu do maior, foi especificar o menor, mas a gente fez a composição por ponto e vírgula sem problema algum, tá? Aqui o período ficou longo, mas ficou bem organizado em grandes gavetas de pontuação. Então, sem problema. Aí, aqui promove o assoreamento dos rios por conta do desmatamento causado em suas margens, né? E que empobrece o solo em razão, por exemplo, gente, como há muitos fatores de empobrecimento do solo, ao jogar a expressão, por exemplo, aqui, entre vírgulas, o que eu estou fazendo? Eu estou trazendo um exemplo, um exemplar. Bom, o que o SESP vai gostar da minha redação? Primeiro, ele vai ver que eu fui bem objetiva. Segundo, ele vai ver que eu fui prática, no sentido de dar resposta rápida, né? Fui precisa. Terceiro, ele vai ver que eu trabalho muito bem a coesão, chamado de recurso de coesão, porque eu parto exatamente de um elemento hiperônimo, né? Eu vou para um hiper, eu saio de um hiper e vou para um hipo, né? Segundo, ele vai ver que eu trabalho com coerência. Por quê? Ao enumerar meus fatores, eu uso ponto e vírgula para enumerar e uso vírgula para explicar, né? E ele vai ver que eu tento fundamentar ao usar o uso excessivo de fertilizantes como exemplo. Assim eu cumpro tudo que o SESP quer de mim, tá? Muito importante que você saiba disso. Eu cumpro tudo que o SESP quer de mim. E eu volto a dizer para vocês, não é? Gente, o SESP não vai olhar a letrinha de vocês. Mas tem lá a nota de apresentação. Olha como que isso mudou bastante, né? Deixa eu ver se eu acho aqui. Olha só. O que o SESP, para ele te dar o total aqui, não é porque sua letra é boa, sua letra A gente não vê ninguém perdendo mais ponto por ilegibilidade, é muito difícil. O que acontece? Eles incluíram isso aqui, estrutura textual, estão afoitos em cima disso. Organização das ideias em texto estruturado. Então não é essa história da carochinha de fazer uma introdução, desenvolvimento e conclusão, não é isso. O texto estruturado é um texto que segue uma lógica para o examinador, uma lógica dentro dos critérios técnicos dessa banca, não é? Então, muita atenção a essa parte que é bastante substancial. Indo um pouco mais adiante, né, vamos voltar aqui. Como é que eu migro, professor, então, para o meu próximo tópico, se ele for muito, assim, meio descolado do anterior, né? Depois de falando de um assunto que eu noto que eu vejo que parece estar um pouco solto, eu tenho essa impressão, assim, de que as coisas não estão muito coladas. Bom, vamos lá. Olha só, você agora vai falar sobre os danos gerados ao meio ambiente, né? E esses danos que vão implicar prejuízos incalculáveis ao ser humano. Então você fala, por conta de todo esse processo poluidor, por que a gente fala esse processo? Porque como eu não coloquei a palavra processo anteriormente de forma bem clara, eu quero fazer um resgate um pouco mais generalizado, eu uso o SS, tá? Então por conta desses problemas, né, os danos, olha retomando o tema, gerados ao meio ambiente, implicam prejuízos incalculáveis para o próprio ser humano, tá? Que já foi por minha conta. Ponto. Eu vou enumerar esses prejuízos. Como eu já disse que são prejuízos incalculáveis, eu estou dizendo que são muitos prejuízos. O que eu vou fazer? Eu vou fazer destaque com a preposição dentre. Dentre tais prejuízos, olha só com a coesão, né? Buscando aqui um elemento anterior. Dentre tais prejuízos, destacam-se principalmente os econômicos.
Olha o elemento macro, veja que eu ainda não contei os prejuízos. Eu jogo primeiro dentro de uma cápsula macro para depois eu expandir isso de uma forma um pouco mais coesa. Aí o que eu venho? Por conta do aquecimento global, aumentam-se as áreas de desertificação, o que gera períodos prolongados de seca, como o que ocorreu em São Paulo no ano 2014. Ou seja, já fui citando prejuízos e exemplificando, né? Ponto. A ausência de água acarreta também problemas sérios para a agroindústria, que depende essencialmente da água para produzir alimentos. Muito bem, escassez de alimentos. Por fim, com menos alimentos no mercado, além de haver alta de preços, há também aumento da miséria e da fome, né, gente? No mundo, na verdade. Então veja aqui, que aqui eu fui criando uma cadeia coesiva, né? Eu falei primeiro da ausência dos períodos de seca, ou seja, ausência de água, certo? Então, da ausência de água, eu fui da ausência de água para a falta de alimentos, da falta de alimentos para a fome, tá? Então, foi a forma como eu encontrei para poder trazer esse assunto de uma forma, agrupar os meus 3 casos de uma forma um pouco mais racional. Eu vou agora para essa parte final, em que eu vou falar sobre os fatores, tá certo? Os fatores aí, as medidas urgentes, né, que precisam ser empregadas para se combaterem tais tragédias. Então vamos lá, vamos concluir então com as soluções, a busca pela solução. Em razão, portanto, desses fatores negativos, é preciso que medidas urgentes sejam empregadas para se combaterem tais tragédias. Nesse sentido, o Estado deve ser o grande regulador dos setores que geram mais danos ambientais. Então, olha só, fui lá no Estado primeiro, antes de eu falar das medidas. O Estado como grande regulador desses setores que geram danos, certo? E aí vamos ver, ó, para isso, para que ele se torne o grande regulador, veja que eu sempre vou repetir o sujeito, tá, gente? Eu nunca deixo desprovido de sujeito. O Estado deverá aumentar seu poder de polícia, a fim de empreender uma fiscalização mais efetiva das empresas poluentes, né? E a Justiça deverá agir com mais celeridade nos casos de responsabilização dos que geram prejuízo à natureza e ao bem-estar dos cidadãos. Sim, porque a promoção do meio ambiente é a promoção do bem-estar das pessoas, né? Está lá na Constituição. Povo, veja que para o Estado nós citamos 2 grandes medidas. Tá? É uma medida de fiscalização, uma medida preventiva, uma medida punitiva, uma medida sancionatória. Porque a gente abarca de uma forma um pouco coerente tudo aquilo que a gente falou antes, tá bom? É difícil? Te pergunto. Não, não é? Então esteja preparado para você fazer a sua melhor redação, tá certo? Estudando, seguindo aqui os conselhos que a gente deixa no curso para você, estudando conosco aqui no Turma de Redação, perfeito? Bom, você vai fazer a prova do Ministério Público do Ceará, vai fazer prova do CESP. Se você gostou das dicas que você assistiu agora há pouco, ouviu, né, na verdade, essas dicas agora há pouco, se você vem estudar conosco aqui no Turma de Redação, é um curso que você acha com facilidade no próprio Google, né, que é o www.turmaderedação.com.br. No Turma de Redação, a gente vai deixar para você o curso, né, do MPC, tá certo? Aqui, perdão, do MPECE, desculpe. Ele vai sair para você aqui com 6 correções, tá? 6 correções individuais, tá certo? Ele vai sair por R$ 220,50 se você fizer a matrícula até o dia 6 de janeiro, que é quando a gente encerra a extensão da nossa Black aqui no curso. Ela está valendo até o final do ano, nós vamos manter, na verdade, até o dia 6 de janeiro, porque muita gente em dezembro passa um mês bastante enforcado, então a gente vai puxar até o início do mês. São 6 correções, bônus de português disponível para você, com mais de 20 provas de língua portuguesa comentadas, né? São mais ou menos 25, 26 provas de língua portuguesa comentadas, com ênfase em interpretação de texto. Então você pega o português, mais as correções individuais em redação por este valor. Professor, eu posso dividir esses 220? Sim, você pode dividir até 3 vezes sem juros, ou pode dividir até mais vezes, tá certo? Dividindo acima de 3 vezes incide um jurinho. Mas, olha, o curso bacana, bem atualizado, com temas comentados, correção em 48 horas, você não precisa ter uma data exata para você subir o seu vídeo, ou perdão, a sua redação não. Você pode subir seu tempo, né? Subiu 48 horas depois, a redação estará disponível para você, corrigida de forma personalizada, exatamente dentro dos critérios do CESP, tá? Felicidades para você e assista mais dicas nossas aí no nosso canal, no canal Júnior Andrade, no YouTube principalmente, tá bom?